Deus é bom. E eu creio que cada um de nós aqui, creio não, tenho certeza, cada um de nós aqui tem um sonho no seu coração. Eu não sei se você fala aqui o tema de hoje também, você fala o tema de hoje também? Falo. Que nem o Onésio? Sabe que a maior vontade de falar que eu tenho é o tema de hoje, né? E lá na Carisma, de Osasco, o Onésio levanta a mão, o povo já fala, tema de hoje, vamos ver se dá para aqui. Vocês fazem melhor do que lá. Tema de hoje, os sonhos de Deus para a sua vida. Você já se sentiu frustrado alguma vez na sua vida? Quem já ficou frustrado aqui? Deprimido, depressivo, chateado? Só eu? Não, tem mais gente que ficou assim? Quando nós estamos frustrados ou chateados, parece que as coisas não vão bem nas nossas vidas, né? Nada fica bom em nossas vidas, nada. Você vai comer um negócio quando você está chateado, o que aquilo parece? Ruim. Você está de mau humor, está deprimido, alguém fala para você uma coisa alegre, você? Chato. Todos nós temos sonhos e projetos em nossas vidas, e creia, esses sonhos e projetos que você tem, foi Deus que colocou no seu coração. Você percebeu que você, do nada, você começa a querer fazer alguma coisa? Do nada você tem um chamado interior, alguma coisa dentro de você que queima para você fazer alguma coisa? Sabe, na televisão, sossegado, aí você vê um documentário, você fala assim, sobre, sei lá, umas crianças da Indonésia. Queima no seu coração você fazer alguma coisa para mudar a vida daquelas pessoas. Você vê uma pessoa na rua, você nunca viu na vida, queima no teu coração para você fazer alguma coisa em benefício daquela pessoa. Você está aqui na igreja sentado, chegou na igreja, o pessoal começou a cantar, queima no teu coração você querer cantar e fazer uma coisa para Deus. Já aconteceu isso com você? Já, né? Sonhos de Deus para a sua vida. Profissionalmente falando, mesma coisa. Você está lá trabalhando no seu trabalho, e aquele trabalho está ficando maçante, mas você começa a ver alguma coisa que você tem habilidades para aquilo, mas de onde surgiu essa habilidade? Eu nunca estudei isso. Vem uma habilidade na sua vida, você consegue fazer coisas melhores, e aquilo lá dentro do seu próprio trabalho. Sonho de Deus para a sua vida. Deus vai te capacitar para essas coisas. E eu queria discorrer um pouco sobre isso com você hoje. Todos nós temos aqui, temos o desejo de realizar algumas coisas. Alguns, como eu disse, têm habilidades em artes, outros têm habilidades... Quantos desenham bem aqui? Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, olha aí. Pessoas que desenham bem. Quantos trabalham com isso? Uma pessoa, 2 pessoas. E os outros? Não? Não. Percebe que pode ser alguma coisa que Deus está colocando na sua vida? Quantos aqui são bons em matemática? De verdade, meia mão não vale, hein? Meio bom não pode. Bom em matemática. Quantos trabalham com matemática? Uma pessoa, 2 pessoas. Mais ou menos 3 ali atrás. 4 aqui na frente. 5 aqui. Você é bom em matemática também? É que eu não vi esse lado aqui. Percebe que Deus capacita você em alguns detalhes, em algumas coisas? Eu tive muita facilidade na minha vida quando eu comecei a trabalhar com computador. Naquele tempo, computador parecia uma sala, era um negócio enorme assim, né? Com as impressoras enormes. Quem é dinossauro assim, já viu um computador de verdade grande assim? Vocês lembram como é que era o negócio? Não vale em faculdade, vi em faculdade como é que era o computador lá. Não, no dia a dia. Programar aqueles monstros com um cartão perfurado, né? Com a extrema capacidade de 16 megabytes de memória. Você sabe o que é programar para 16 megabytes de memória? Alguém sabe o que é megabyte aqui? É um espaço muito pequeno para você trabalhar. Aí eu trabalhava na área normal de banco, era bancário, trabalhava em escriturário, mas comecei a me interessar, vi um computador, fiquei apaixonado pelo computador, maluco, né? E o dom natural surgiu, eu só precisei aprender uma linguagem, que é uma linguagem super moderna, chamada COBOL. Quem riu é quem conhece o negócio, né? Super moderna. Foi a primeira linguagem que eu aprendi, e daí desenvolvi, trabalhei 30 anos nessa área. Aliás, trabalho com isso hoje ainda, né? Com um dom natural, uma aptidão para isso. Então, quando você começa, eu vou numa reunião, o cara começa a falar do problema dele, na minha cabeça, eu começo a montar os bloquinhos assim, está resolvido. Para mim já resolvi, pus no caderno, rabisquei, vai ser assim a solução, muito simples. Então, eu tenho habilidade para isso. Deus colocou essas habilidades em nossos corações, em todas as áreas da nossa vida.
Talvez aqui eu esteja falando para um futuro Bill Gates. Sabe quem é Bill Gates? Fundador da Microsoft. Posso estar falando para um sonhador, de um visionário como Steve Jobs. Posso estar falando aqui para um futuro médico que vai descobrir a cura de uma doença, um pesquisador. Por quê? Porque Deus colocou projetos e sonhos em nossos corações. E isso tem que ser semeado dia a dia. Os projetos de Deus não morrem, não se apagam. Deus não muda de ideia com relação a você, meu irmão, minha irmã. Deus não muda de ideia. Deus é bom o tempo todo. Deus colocou em teu coração qual é o sonho dele para você. Talvez você passa assim, situações que aquilo vem à tona no teu coração. Você fala, mas por que eu estou com esse desejo no meu coração? Por que está acontecendo? Porque é um projeto de Deus. Se você trouxe sua Bíblia, abre comigo. Eu posso baixar o ar-condicionado aqui? Já me deram a dica que o negócio aqui é frio. Baixei, zerei. Gente, eu sou do Nordeste. Para mim, 20 graus é geada. Entendeu? Em Salmo 139, do verso 13 ao 18, diz o seguinte: Tu criastes o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Olha que beleza, falando de você. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais que grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Pois Deus é quem efetua, esse é outro texto, tá? Filipenses 2:3. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade deles. Antes de você nascer, Deus sonhou com você. Quando você fala assim, eu não valho nada, você está dizendo assim, tudo que o Senhor sonhou, Deus sonhou para mim, não vale nada. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, se valorizar. Porque Deus sonhou um sonho para você. E quando eu falo um sonho, não é que Deus dormiu, sabe, sonhou, e olha, tem um sonho para você, não. Deus desenhou um projeto para você. Não estou falando aqui de predestinação, por favor. Estou dizendo que Deus tem um projeto para cada um de nós. Desde a sua infância, mesmo antes de você conhecer Jesus, você tinha algo batido dentro do seu coração e queimava aí? Sim ou não? Sim ou não? É participativo o negócio aqui, tá? Pode falar também. Desde que de infância você tinha algo no seu coração que queimava? Desde que infância? Eu, quando era pequeno, nunca imaginei ser pastor. Nunca imaginei ser crente. Naquela época falando dos crentes, né? O povo dos crentes, as igrejas dos crentes. Imagina, não. Até que um dia fui comprar pão. Eu tinha 8 anos de idade, fui comprar pão numa padaria perto de casa, passei em frente à igreja dos crentes. E saía um som de lá, desafinado, tudo bem, mas um povo cantando, uma música. Eu falei assim, uau, que coisa legal. Fui em casa, deixei o pão, voltei para a igreja. E fiquei lá, tinha 8 anos de idade, gente. E o povo cantava, aqueles corinhos. Alguém sabe o que é corinho aqui, não? Alguém já cantou corinho aqui na vida? Era gostoso demais, né? O irmão começava às 7 da manhã, emendava um corinho no outro e até às 8 da noite, tranquilo, né? Aquela música, uma puxava a outra e tal. Eu comecei a cantar, aquilo começou a despertar algo em mim. E eu comecei a enxergar o evangelho de uma forma, quer dizer, eu não sabia nada de evangelho, mas comecei a ver os crentes de uma forma diferente. E comecei, aquela coisa queimava dentro do meu coração. Até que eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida. E eu falei para vocês, quando eu tive a última vez aqui, eu tive um acidente, né? Que eu me queimei, saí do hospital na cadeira de rodas, queimei 83% do meu corpo, tive um processo de infecção no começo, foi terrível. E eu tinha 12 anos, eu achei que eu ia morrer. E tem toda uma história por trás disso.
uma história de uma visitação sobrenatural na minha vida dentro do hospital. A minha mãe me contou isso muito tempo depois de uma pregação do Anésio sobre anjos. E minha mãe, desculpa eu abrir esse lequinho aqui, tá? O Vanderlei me insistiu para eu contar um pouquinho dessa história. Mas minha mãe eu estava em coma, eu fiquei em coma muito tempo. E minha mãe estava no quarto e ela disse que entraram 2 pessoas no quarto uma noite. E eles foram até a minha cama, deram um sorrisinho para ela. E ela ficou quase que, sabe como quem sonha? Que está naquela coisa, não sabe se está sonhando, se está vendo, imóvel, não consegue se mexer. Aquele sonho que você não se mexe, não faz nada. É mais ou menos assim, ela me disse. E eles foram até a minha cama e passaram alguma coisa em mim. Note, eu tinha 83% do meu corpo queimado em 3º grau. Carne exposta, enfim, terrível. E em coma. E eles passaram em mim, o médico já tinha desenganado, falado para meu pai e minha mãe que já podia, tipo assim, encomenda o corpo, porque já foi, né? Não tinha condições, eu estou falando da década de 70, né? Se hoje ainda a medicina não está tão avançada na questão de queimaduras, naquela época então nem imagina, né? Quando eu me queimei, a pessoa que me socorreu passou no meu corpo manteiga. Então imagine que fez aquele negócio assim, né? Imagina colocar um bife na chapa, na manteiga, alguma coisa assim, queimando, passou manteiga. Tadinha, foi a coisa que ela primeiro achou, que minha mãe me tirou dentro do fogo, ela se queimou também, e a pessoa que estava lá perto da minha casa entrou para socorrer, pegou na minha casa, o que achou, passou. E eu tive um choque anafilático, quando fui para o hospital, me deram anestesia, eu entrei em coma. Então esses caras entraram no meu quarto, na UTI, e passaram algo em mim. E saíram do quarto. E quando saíram do quarto, minha mãe falou que ela conseguiu acordar. E ela foi até a enfermaria, que ficava do lado daqueles postos de enfermagem, perguntando quem eram as pessoas que tinham entrado no quarto. E a enfermeira falou, não entrou ninguém no seu quarto. Como não? Entraram 2 pessoas aqui. Não entrou ninguém, só está sonhando. E quando ela voltou no quarto, eu estava sentado na cama. Eu tinha saído do coma. Para mim isso, para você pode parecer uma história... Para mim fui eu que vivi essa história. Para mim uma confirmação de um projeto que Deus tinha na minha vida, desde que eu nasci. E eu não sabia. E essa história continuou. Eu fiquei muito tempo no hospital... E fiz ao todo 21 cirurgias corretivas, só que a minha perna direita ia ser amputada, porque começou a gangrenar, porque houve ruptura do músculo, ruptura de... Enfim, foi ruim o negócio, foi feio. Deu ruim, deu muito ruim. E o meu pastor naquela época, pastor Tiese, italiano, foi lá orar por mim, ele falou assim, não, mas que arrancar a perna, filho, tá louco? Eu falava assim, não, vamos orar. E ele orou por um milagre na minha vida. E ele saiu de lá, sabe o que aconteceu, irmãos? Nada. Não mudou nada. A perna continuou apodrecendo. Quando eu falo apodrecendo, é apodrecendo mesmo. A carne gangrenou. Começou a feder até. Eu lembro disso. Desculpa isso, mas é isso mesmo. Até que apareceu um médico japonês, que veio ensinar uma técnica nova de microcirurgia para aqueles médicos daquele hospital que eu estava, que é um hospital especializado em queimados. E adivinha quem foi a cobaia que ele pegou para ensinar a técnica? Deus tirou um cara do Japão. Na hora que o pastor orou, eu creio assim, sabe? Minha cabecinha de criança era assim. Deus, na hora que ele orou, Deus tocou no coração do cara, falou, vai lá para o Brasil, vai naquele hospital, pega essa cobaia e cura a perna dele. Para mim foi isso. Mesma coisa quando o povo atravessou o Jordão, Deus falou assim, pode atravessar que vai... Era época de cheia. Na hora que o povo colocou o pé dentro do Jordão, 40 e poucos quilômetros antes, na cidade de Adã, caiu uma barreira, tapou o rio. E a água desceu, o povo começou a andar dentro da água. Mas e a água não vai baixar? Deus não falou que podia entrar? Vai fundo. E o que aconteceu? A água baixou e o povo passou. Deus mexe as coisas, Senhor da história, Senhor do universo, Ele pode fazer o que Ele bem entender. E Ele foi lá e trouxe esse médico, e depois de 21 cirurgias corretivas, minha perna ficou boa. Não boa, né? Mas eu não tinha mais movimentos nas pernas.
E eu saí de casa no dia 24 de dezembro de 1975, saí do hospital, tive alta, fui para minha casa. Primeira visita que eu recebi em casa, quem foi? Meu pastor. E ele chegou e falou para mim uma coisa: Deus não te chamou desse jeito, para você ficar numa cadeira de rodas. E ele orou por mim naquele dia. Mas ele orou com a convicção, depois ele me puxou da cadeira, falou: levanta, e me puxou. Gente, eu não sentia minhas pernas. Na hora que ele puxou, começou a arder, começou a queimar as pernas, doer, e eu fiquei em pé. E uma semana depois eu voltei no hospital andando, e o médico ficava assim, né? Ele não falava nada em português, nem eu em japonês, então ficamos só aquela cara, né? Fantástico. Deus tem um projeto na nossa vida. Não vai ser tempestade, não vai ser labareda de fogo. Vocês cantaram isso aqui. Não vai ser labareda de fogo, não vai ser tempestade, não vai ser acidente, não vai ser gente invejosa, nada que vai deter o projeto de Deus. Só tem alguém capaz de deter o projeto de Deus na sua vida. Você. Só você pode deter o projeto de Deus na sua vida. Nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia diz que nós não devemos lutar, porque é o seguinte: quando você tem um projeto, que alguém de fora, quando eu falo um projeto, é algo que está no seu coração, alguém de fora, que você não conhece, fala, diz: não, desiste disso, isso não te atinge. Mas quando você tem um projeto no seu coração que está queimando dentro de você, e uma pessoa próxima de você, uma pessoa que é amiga sua, uma pessoa que você ama, uma pessoa do próprio ministério que você tem, chega para você e fala assim: desiste disso, para, deixa ser besta. Isso te fere profundamente, não fere? Não fere? Quando você chega com... Você tem certeza já que é o teu sonho, é o projeto de vida que Deus colocou em você. E as pessoas não... Isso começa a desestimular aquilo que você quer fazer. Quantos talentos nós vimos morrer, desaparecer por conta disso? O Anésio fala um negócio que eu acho muito interessante, que o cemitério é o lugar mais rico, mais criativo de todo o planeta. Porque você passa na lápide de um cemitério e está escrito lá, 1930 e pouco, um tracinho, 2000. Esse tracinho é a sua vida inteira. A sua não, né? De quem morreu, né? Claro. É a vida inteira. Quantos livros não escritos estão enterrados ali? Quantas coisas que deveriam ser criadas e não foram, estão enterradas ali? Quanto talento e quanto dom, quantos pastores morreram sem sequer pregar um texto da palavra? Eu acho que hoje nós temos que voltar o nosso coração e os nossos ouvidos para aquilo que Deus está falando conosco. Deus colocou algo em seu coração, Deus colocou um projeto, Deus sonhou um sonho de vida para você, Deus sonhou algo tremendo para você, Deus sonhou você como uma engrenagem que vai se encaixar exatamente em todo o processo para mudar a vida dessa cidade, dessa nação, do seu vizinho que seja. Às vezes a gente pensa só nas coisas grandes, vou viajar pelas nações. Não, do lado da sua casa pode ter alguém precisando de ajuda. Do seu trabalho, de repente você fala assim: sabe, fulano trabalhava na mesa do lado, não veio hoje, o que aconteceu? Ele morreu. Por quê? Se suicidou. Como assim? Estava em depressão profunda. Estou do lado dele, não percebi, não pude ajudá-lo. Quantas vezes acontece isso com a gente? Qual é a primeira reação que você tem quando, às vezes, eu sei que é difícil, mas você está na rua, vem um mendigo até a direção do seu carro. Qual a primeira reação que você tem? De verdade, fala aí. Fechar o vidro. Não é? Primeira reação que a gente tem é isso. E você pode pensar assim: isso aí não tem solução para nada. Estava com a Anésio uma vez, vindo de São Paulo, vindo de uma pregação, e ele foi pregar e eu fui carregar a mala dele, fui junto com ele. Vindo de uma pregação com ele, quem conhece São Paulo, ali na região do Minhocão, ali na São João, aquele pedaço ali, boca quentíssima, 00:15, o farol fechou, a Anésio parou. Eu falei: por que você parou? Você está louco? Vamos embora. Aí veio um cara, bateu no vidro do carro. Falei: pronto. Comecei a orar: Jesus,
Eu comecei a falar, vão ser assaltados, vão ser mortos. E o cara começou a falar, e o Anésio olhou para o cara dele, baixou o vidro. Desculpa, eu não te ouvi, fala de novo. O cara até se assustou, foi para trás. Ele foi ouvir o cara. Eu falei, Anésio, você está louco? Ele falou, por quê? Ele falou assim, São João, minhocão, boca quente, meia-noite, só gente na rua, parado no farol. Ele falou assim, você pode perceber que a gente, assim, você pode imaginar que nós podemos ser a pessoa que vai dar a palavra, que vai curar a vida dessa pessoa? Aí fica aquela cara de... Você fala assim, oh, aleluia, isso mesmo, pastor, isso mesmo. Mas a gente tem medo. Deus, quando nos levanta para algo, você perde o medo das coisas. Por exemplo, eu estava falando lá na casa agora do Vanderlei da Luiz, falei assim, não é o meu chamado ser missionário no Nordeste, eu vim de lá. Se fosse para os Estados Unidos, talvez eu fosse, mas para o Nordeste, não é meu chamado. Não é verdade. Obrigado, querido. Não é o meu chamado. Né? Eu não tenho essa paixão toda para ir para o sertão, pregar para as pessoas, mas tenho paixão em outras coisas, né, que eu faço. Obrigado, viu, querido? Em outras coisas que eu faço, porque Deus me chamou para uma coisa determinada. Esses irmãos, eu admiro isso, eu até estranhei, eu falei assim para a Luísa, você foi também? Ela falou, fui. Aí você fica aquela cara, né? Legal, né? Você foi, e eu não fui, né? Eu tenho vontade de ir, mas... Então nós temos chamados em nossas vidas, tem um sonho que Deus colocou no seu coração, um sonho. E assim, as pessoas que às vezes são usadas, o demônio usa, eu não gosto de falar de demônio, nada, mas o inimigo, ele usa às vezes pessoas tão próximas de nós, para trazer essas palavras de desencorajamento. Você ouviria se o diabo aparecesse para você naquela situação que a gente imagina que ele é chifrudo, vermelho, com rabo pontudo, você ouviria um trem desse? Primeiro você nem ficaria perto, né? Você está de noite na rua, meia-noite. Qual é o lugar mais perigoso aqui de Guará? Ou assim, tenebroso? Rua do Cemitério não vale, outra. Onde que é, aqui em Guará? Aqui não tem lugar assim? Não? Para, cara, agora eu não prego mais, não tem mais, chegou no ponto, não tem saída, que é isso? Não tem lugar perigoso aqui? Tem um monte ali, ó, a irmã fala na verdade, tem um monte assim, ó, na rua da minha casa, então nem se fala. Mas tudo bem, vai em um lugar perigoso qualquer, aparece um trem desse na sua frente, todo vermelho, tem um negócio para te falar, você ia ficar para ouvir? Você ia ficar para ouvir? Não, porque o diabo não aparece assim. Sabe qual é a minha maior tentação? Deixa eu abrir a... Qual é, Paula? Pudim de leite condensado, gente. Minha maior tentação. E para mim, assim, para Deus tratar o meu coração, eu tenho diabetes. Aí eu não posso comer pudim de leite condensado. Aí eu vejo aquele pudim, sabe aquele desenho que a cobrinha só na sua frente fica assim, hipnotizado? Mas eu não posso. Porque se o diabo vem falar para mim, me apresentar alguma coisa azeda, eu não vou querer. Mas se ele me trouxer um pudim de leite, ele pode me tentar. Então se ele falar, alguém perto de você, foi influenciado de tal forma, que venha falar contra os projetos que você tem, contra os sonhos que você tem certeza que Deus colocou no seu coração, é capaz que você comece a realmente dizer assim, não é para mim. Não é para mim. Aquele projeto que Deus colocou, precisamos fazer tal coisa, não é para mim. Eu tive o privilégio de conhecer um terreno, que parece que vocês têm agora, não é? Eu tive o privilégio de ir lá ver, e eu falei para o Vanderlei, o sonho está se tornando realidade, porque foi um sonho de Deus no coração dele para fazer aquilo. Tinha condições? Tinha condições de fazer a carisma? O prédio? Eu sei que foi um milagre atrás do outro, porque estava dentro do propósito de Deus, estava dentro daquilo que Deus colocou no coração, estava dentro daquilo que Deus colocou para sonhar. Você pode ser mais um desses nesse tempo. Jesus, você não tem o privilégio de ser o único que pode ser influenciado.
E pode ter pessoas no seu ouvido que falam, Jesus foi. Jesus foi. Lá em Marcos 8:31, quando Jesus tinha que entrar em Jerusalém, ele dizia o seguinte, Pedro chama Jesus no canto, lembra da história? E diz o seguinte, não vai não, eles vão te matar lá. Mas Jesus sabia qual era o propósito dele, sabia qual era o projeto que Deus colocou no coração dele. O que Jesus fala para ele? Em resposta, e a resposta de Jesus ao seu discípulo foi, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Ué, mas Pedro não era um amigão de Jesus, um dos seus discípulos? Porque às vezes o nosso coração não está em sintonia com o coração de Deus. Você acha que Pedro queria o mal de Jesus aqui? Claro que não, ele queria o bem. Ele falou, não vai para lá, o negócio é perigoso, está ruim para o seu lado lá, Jesus, não vai para lá que é perigoso. Só que Jesus sabia muito bem qual era o sonho, o projeto que Deus na vida dele. Por que Jesus veio à terra? Não veio só para ser filho de carpinteiro, Jesus não veio só para ressuscitar pessoas, ele veio para salvar toda a humanidade. É um projeto de Deus, um projeto de Deus na vida dele. E não seria a palavra de um amigo preocupado para ser usado por isso, não seria essa palavra que ia parar Jesus, porque ele sabia muito bem qual era o propósito dele. Como eu saber se o sonho que eu tenho no meu coração é de Deus? Primeiro ponto, os sonhos de Deus trazem a glória de Deus. O sonho de Deus na minha vida é que eu seja um grande artista, que eu seja um artista gospel. Você sabe quanto está custando um cachê de um artista gospel para cantar? Muito dinheiro. Mas será que é o sonho de Deus para a vida desse irmão? Ganhar dinheiro e não ganhar almas? Uma dúvida, né, que fica... Em Provérbios 16:1 diz o seguinte, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Também diz que há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas o seu fim é de morte. Muitas vezes pensamos que alguma coisa que é sonho de Deus para nós, mas isso não nos traz paz. Já tentou fazer alguma coisa e ficou sem paz? Sim ou não? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, é permitido falar, tá? Não tem coisa que você vai fazer assim, mas parece uma coisa muito boa e não trouxe paz. Ou parece uma coisa muito boa e tem uma pessoa do seu lado aqui, uma pessoa muito querida falando para você, não vai não, não vai não. Não parece coisa boa não. Eu aprendi depois de muita pancada a ouvir minha esposa. Muita. Apanhei, fala Deus, né? Olha lá. Alguém já falou ali, fala Jesus. Mas é verdade. A mulher tem um sexto sentido, ou sétimo, ou oitavo, que é um negócio impressionante. Impressionante. Às vezes você pensa que é um negócio que está, não, essa coisa boa tal. Ela fala, não vai não. Sabe quando a mãe fala para o filho assim, o filho vai sair de casa, vai não, fica aqui. Leva a blusa, não vai fazer frio não. Gente, vai fazer frio. Se a mãe falou, leva a blusa, vai fazer frio. Se sua mulher falou para você, ora, ou atente isso aqui, ore e atente aquilo lá. Porque ela não está do seu lado à toa. Os sonhos de Deus jamais são frustrados. Eu vejo às vezes algumas pessoas na boa intenção até fazer algumas coisas que é sonho de Deus, segundo ele. Daqui a um mês mudou o sonho de Deus, mudou a prioridade. Uma vez eu tive um amigo, não um amigo, mas um conhecido, que ele estava na Carisma e ele falou assim, o sonho de Deus na minha vida é ministrar. Aí com vocês. Poxa, que legal, né? Vai ter inscrição no Ministério de Música, você abre inscrição, você passa por inscrição e tal. Aí ele fez. Passou, começou a ministrar, ministrou 1 mês e meio comigo. Aí o sonho de Deus mudou. Não, o sonho de Deus agora para mim é eu vou ser pastor. Eu vou pregar. 1 mês depois, o sonho de Deus agora é ser missionário. Se faltava ele falar assim, o sonho de Deus para mim vai ser deputado, né? Porque vai seguindo a hierarquia, né? Pastor, missionário, né? Deputado, vereador, deputado, essas coisas, né? Mistura um pouco. Quer dizer, o sonho de Deus não muda na sua vida.
Deus colocou uma semente, vai continuar. Eles não são frustrados. Eles nunca se calam dentro de você. Você pode falar para mim assim, não, já passou, já foi. Quem aqui está acima dos 40? Desculpa, hein, expor vocês assim, né? Vocês não têm sonho dentro de vocês ainda? Coisas que você tem certeza que é de Deus, que vai se realizar na sua vida ainda? Não tem, sim ou não? Até o último dia das nossas vidas, nós somos alimentados por sonhos. Eu lembro de um tempo que eu tinha um monte de projetos, sonho de Deus e tal, e irmãos, eu tinha alcançado, um dos sonhos da minha vida era ser tempo integral no ministério, eu tinha alcançado isso. Aí eu queria ministrar, não sei o que, já tinha alcançado isso. Estava assim, sabe quando você está assim no céu de brigadeiro? Realizado. E o meu filho mais velho, um dia chegou para mim e falou assim, pai, você perdeu o brilho nos seus olhos. Oi? Quase que eu falei, cala a boca, menino, que conversa é essa? Respeito seu pai. Meu pai era assim comigo, durão, né? Ele falou, pai, antigamente você falava dos sonhos, você brilhava o olho. E hoje você está aí na boa. Eu parei para pensar, eu falei, é verdade. Quando você atinge um certo estágio na sua vida, você para de pensar, sabe assim, estou bem aqui, né? Para que eu vou arrumar encrenca para mim? Não é assim que a gente pensa, não? Por que eu vou, tá bom, por que eu vou arrumar trabalho para mim? Estou sossegado. Mas Deus colocou no seu coração, projetou no seu coração para ir muito mais além daquilo que você está. E você fica na boa. Isso serve para profissão, isso serve para vida de relacionamento, isso serve para ministério. A gente fica confortável. Já pensou, vamos falar de casamento aqui, velho. No casamento, você precisa mudar um pouquinho de vez em quando, não? Sim ou não? Maridos e mulheres aí, não é? Você tem que dar uma mudada de vez em quando. Eu mudei o cabelo depois de 30 anos, mesmo corte. Confesso que não foi porque eu quis, não, fui obrigado, mas eu fui cortar. Mas você mudar as situações, no relacionamento do dia a dia, se você é igualzinho todo dia, você é chato, meu. Fica chato. Mulheres, você é chata? Você deixa seu marido sossegado? Eu adoro essa sinceridade. Mas se ser chato o tempo todo é chato. Não é? Homens, não é chato ser chato o tempo todo? Homem com medo de falar, oh meu Deus do céu. Os caras são frouxos aqui, viu, irmão? Com medo da mulher falar, olha lá a risadinha dele ali, ó. Precisa ter mudança em nossas vidas, precisa mudar um pouco o relacionamento, precisa ter um quê a mais. Sabe, às vezes, a minha mulher, por exemplo, ela vive de regime, né? Mas eu sei que ela adora, sabe aquelas castanhas caramelizadas? Ai, é o que mais gosta também. Aí eu passo em alguns lugares, eu trago para ela, ela fala, mas eu não posso comer isso, não posso comer isso, não posso. Tem que mudar, eu dou um jeito sempre, afinal de contas. Esses sonhos nunca se calam dentro de você. Eu tenho 57 anos de idade, tudo bem que eu tenho carinho de 56, mas 57, e tem um monte de projetos de Deus e sonhos de Deus estão aqui dentro da minha vida, lá, assim, latejando. Essa semana mesmo aconteceu essa semana aqui um moleque de 24 anos ligou para mim, semana retrasada, falou assim, eu tenho um projeto para realizar com a Carisma. Eu falei, tá bom meu filho, o que você quer ouvir, né? Fala de mim. Aí ele veio com o projeto. E esse projeto que ele tem é uma coisa que está no meu coração há décadas. Quando o moleque começou a falar, eu falei, peraí, vamos conversar melhor. Aí o Isaac está aqui, o Isaac é o nosso maestro lá, né? Falei, precisamos reunir com o Isaac para falar sobre isso. Aí marcamos uma reunião para falar sobre isso. E ele trouxe um projeto para a Carisma que estava no meu coração há mais de 30 anos. Quando ele começou a falar, eu falei assim, olha Deus falando aí, ó. E eu olhava para o moleque era bom de conversa, né, Isaac? Moleque fluente, eu falo moleque assim, porque eu tenho 57 anos, um garoto de 24 anos é um menino para mim, né?
E ele falando com um brilho no olhar, assim, sabe, dos projetos que Deus está fazendo, que Deus quer fazer. Pronto, eu estou vendo o começo da realização de um sonho meu, de um projeto de Deus no meu coração, naquele momento, aquele moleque. Amém. Ou seja, eu não parei de sonhar, mesmo com a minha idade. E os sonhos de Deus se realizam no tempo de Deus, e não no seu tempo. Porque eu estou há 30 anos com esse sonho no meu coração, nunca os planetas se alinharam de maneira que a gente consiga fazer. Nunca. E de repente, está começando a acontecer. Ou seja, uma dica, não desista dos seus sonhos. Deus desenhou esse sonho para você. Deus projetou isso para você. E o que nos impede de realizar esse sonho? Como eu disse, nós podemos impedir a realização dos sonhos de Deus para nossas vidas. Nós podemos ser a pedra de tropeço, sim, nos sonhos de Deus para nossa vida. Não que Deus vai deixar de ser poderoso, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que nós podemos fechar a porta do nosso coração para esses sonhos de Deus e viver nossa vidinha sossegado na medianidade ou na mediocridade. Continuar vivendo. Não quero saber. Não, eu tenho vontade de fazer, mas eu fico quietinho até passar a vontade. Já ouviram isso ou não? Dá vontade de fazer outra coisa, eu fico quietinho até passar essa vontade. Porque eu não quero ter trabalho, eu não quero mais me desgastar, eu não quero mais cuidar da vida de ninguém, eu não quero mais isso, quero ficar quietinho no meu canto. E o sonho, fecha a porta, o sonho está lá. Você continua tendo esse sonho, ele continua batendo no seu coração, mas você não quer fazer mais nada. Ponto. Não sei se algum de vocês aqui está numa situação dessa, mas eu quero dizer para você, é melhor você abrir a porta do seu coração e deixar o sonho de Deus se realizar. Outra coisa que impede os sonhos de Deus em nossas vidas se realizarem é o pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus e, consequentemente, do projeto e dos sonhos de Deus para nossas vidas. O pecado mina o nosso coração, seca o nosso coração. Você por acaso já viu uma raiz seca? Uma árvore que morre? A raiz seca. E quando a raiz seca, meu irmão, não tem mais jeito. Eu vi uma foto um dia que eu achei a coisa mais linda do mundo. Um tronco cerrado e um broto nascendo do meio do tronco. Um galhinho assim, verdinho nascendo. Ou seja, mesmo que te cortaram tudo que você tinha, o sonho da vida continua lá e continuou brotando. Eu olhei aquilo e falei assim, está aí algo, uma representação daquilo que é sonho de Deus nas nossas vidas. Às vezes o mundo sufoca, os irmãos sufocam, às vezes a própria igreja sufoca o seu sonho, sufoca o projeto de Deus na sua vida, às vezes seus amigos, sua esposa, seu marido, seus irmãos, pessoas do seu trabalho, mas se você for perseverante, se você for continuar crendo naquilo que Deus colocou no seu coração, esses sonhos vão se concretizar e você vai ver a mudança completa da sua vida. Amém. Você crê nisso? Amém. Amém. Até que hora que a gente vai aqui? Não, pelo amor de Deus. Eu moro em São Paulo, meu amigo, 3 horas de viagem ainda. 9 horas? Não. 8 e? 9h15. Então tem tempo ainda. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e corremos para Deus, Ele é amoroso e bom para nos perdoar. Você crê nisso? Isaías 59, 1 e 2 diz o seguinte: Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para nos ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são os motivos pelo qual a face se oculta para não nos ouvir. Não é Deus que parou de amar você, não é Deus que parou de te ouvir, são os nossos pecados que fazem essa separação entre nós e Deus. Quando você começa a se afastar do Senhor, não é alguma coisa assim, a partir de hoje eu não creio mais nada. É assim que acontece? Você conhece a pessoa que já se afastou do Senhor? Ou você mesmo pode ter se afastado e ter retornado. Foi assim que começou, não vou mais nada. Não. A gente começa por pequenas coisas. Vai tirando o valor de pequenas coisas. E quando você vê, você está completamente afastado de Deus. Chega ao ponto de a gente ter vergonha de sequer orar ao Senhor. E você fala, Deus não vai ouvir mesmo, sou pecador.
Não é isso? Sou pecador mesmo, porque Deus não vai ouvir, não dá atenção para mim. E Deus está lá, fala, filho, fala, estou te ouvindo. Somos nós que fazemos separação. São os nossos pecados que fazemos separação entre nós e Deus. Em 1 João 1, 5 a 10 diz o seguinte: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está mais em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar. Posso ouvir um amém? Amém. Deixe o pecado agora. Reative os sonhos de Deus em sua vida. Não chegou o tempo do fim, não. Reative os sonhos de Deus em sua vida, seja em que área que for. Bate no seu coração, então reative o sonho de Deus em sua vida. Mude sua vida. Continue crendo que isso vai se concretizar em sua vida. Porque foi Deus que colocou aí, meu irmão. Trabalha para isso. Para realizar um sonho na minha vida eu preciso estudar. Vai estudar então. Mas Deus não vai fazer a coisa acontecer. Não, meu irmãozinho, não é assim que funciona. Não é para você ficar em berço esplêndido, não. Você precisa fazer a sua parte. Tem que trabalhar, você tem que ir atrás, correr atrás. Você quer ser alguém no seu trabalho? Faz curso. Vai crescendo no seu trabalho, se especializa. O meu irmão falou que é bom em matemática. Eu duvido que ele parou de estudar matemática. Tem sempre que estudar, sempre se aperfeiçoar. Se você quer ser ou queima no seu coração ser um pastor, sei lá, o que seja, vai estudar. Quanto você sabe de Bíblia para você pregar? O quanto você se dedica ao estudo da palavra para você pregar? Ou até, o quanto você se dedica ao estudo da palavra para você se preparar para você mesmo? Porque a gente nunca sabe o momento que você vai estar, que vai precisar falar para alguém. Quer ver um negócio que aconteceu comigo? Uma vez meu filho, um dos meus filhos, eu tenho uma legião de filhos, né? Tenho uns 4. E um deles, o mais santinho, meu aniversário, estava em casa, uma festa de aniversário. O nome dele é Mateus, o mais santinho. Alguém tem filho Mateus aqui? Tem? Mateus é quietinho, não? Não, né? Parece que é o nome que a gente dá, não é? Mateus, é encrenqueiro. Certamente. E o Mateus estava com os amigos da minha casa, era meu aniversário, e o Mateus começou a pular na cama do quarto dos irmãos, de uma cama para outra, lá tinha beliche. E tinha uma cama lá no quarto, que tinha como, eu não sei como é que chama, pé da cama? Eu sei, mas como é que chama aquele negócio? É pé da cama, né? A madeira, desse tamanho, um tronco assim, ó. E o Mateus pulava de uma cama para outra, Na hora ele deu um rodopio, errou, bateu a cabeça na quina daquele negócio, aquela madeira lá. Imagina a minha festa, como é que ficou, né? Saí desesperado para o hospital com esse menino, e fomos correndo para o hospital, chegamos no hospital, entrou tomografia, correndo, a Paula entrou, porque eu sou frouxo demais para isso. Vai dar uma injeção, eu fico lá fora, porque se meu filho chorar, eu tenho que bater no médico, né? Porque não dá, eu fico agoniado com isso, não consigo. Então minha mulher foi lá e levou ele para dentro para fazer tomografia, eu fiquei lá fora. Tomografia, não sei o que era, mas enfim, tinha que passar no equipamento lá. E eu fiquei lá fora sentado assim, orando, Senhor, abençoa meu filho, não deixa acontecer nada com ele. Quando ele abriu o olho assim, tinha uma mulher na minha frente com uma criança no colo, ardendo em febre, falou: o senhor é crente, né? Eu falei: senhor, ora pelo meu filho. Meu coração não estava para orar por ninguém, meu coração estava lá dentro, meu filho estava lá dentro. Naquele momento eu falei assim: mas é meu papel fazer isso. Deus me colocou aqui hoje para isso. E orei por aquele menino. E antes de eu sair do hospital, a mulher passou comigo e falou assim: olha que funcionou a oração. E o meu filho também. Ele teve um afundamento craniano, mas nada para uma criança, né? Afundou o crânio dele, mas foi só repouso, né, Paulo? Um colete que foi difícil segurar o moleque com colete. Ficou com colete, ele, ó o colete, meu colete, ó. Então, às vezes, Deus coloca umas coisas estranhas na vida da gente. Temos que estar preparados a cada momento para pregar a palavra. Mas eu não vou... Não, pregar a palavra não é para a igreja, a multidão, é para uma pessoa. Amém. A tua vida tem que ser uma pregação constante. Amém. O tempo todo. Eu trabalhava num banco e eu tive que mandar uma pessoa embora. Tive que demitir uma pessoa, não por incompetência, mas por corte do banco. E foi um negócio muito engraçado, porque
passou um tempo trabalhando comigo e quando eu demiti, um dia eu encontrei lá o Anésio e falei assim, encontrei uma pessoa que trabalhou com você demitiu ele. Eu falei, rapaz, o cara foi me dedurar para o Anésio. E ele falou para o Anésio assim, olha, eu trabalhei com o Gernando, que homem de Deus. Eu falei, eu? A vida dele lá dentro do banco, contaminava, da maneira boa de falar, as pessoas. E eu falei, eu? O teu testemunho lá fora, meu irmão, vale tudo para você e para as pessoas. Eu estava uma vez numa cidade chamada Lynchburg, no interior dos Estados Unidos, durante uma gravação, acho que vocês nem conhecem os caras, quem conhece o Ronquenoli aqui? 3, 4 dinossauros levantaram a mão, aleluia, mas nós aqui, hein? Na gravação de um DVD do Ronquenoli, quem não conhece, vai dar uma pesquisada no YouTube Ronquenoli e vai curtir as músicas, muito boas. E lá nesse evento, né, imagina, eu sou aqui de São Paulo, conheço ninguém lá, fui lá porque fui convidado pela produtora para participar do evento, fui lá. E chegou lá o Michael Coleman, que era o presidente da Integrity Music, que era a produtora que fazia isso, me chamou para orar pelo povo lá, né? Eu fui orar. Falei, vou orar em línguas, né? Que a gente vai entender mesmo, falei, em português aqui. Comecei a orar em português mesmo, tal. Aí teve um intervalo. O que aconteceu? 2 camaradas de Osasco estavam lá em Lynchburg, estudando, porque lá tem a Oral Roberts University, né, que é uma universidade voltada a evangelismo e missões. Estavam lá e me conheciam. Ai, que maravilha! Você já pensou eu num lugar desse aprontando? Estou em outro país, posso falar um monte de besteira que vai me entender mesmo. Passar na rua, sua feia, seu feio. Cara, né? E aí? Ou seja, nosso estilo de vida, nossa forma de falar, nossa forma de agir, tem que ser coerente com aquilo que nós cremos, coerente com o projeto de Deus para a sua vida. Você precisa ser um expoente de Deus. Onde você estiver, você tem que exalar o perfume do Senhor. Onde você estiver, tem que ser luz. Luz. E as pessoas esperam isso de você. Você tem que estar sempre assim, sabendo que você a qualquer momento, a gente não aprendeu lá quando a gente era pequeno, ou quando a gente converteu, que nós fazemos parte do exército de Deus? Sim ou não? Já ouviu essa expressão, exército de Deus? Você tem que saber que a qualquer momento você pode ser convocado para a batalha. A qualquer momento. E tem que estar preparado para isso. Portanto, não desista dos sonhos que Deus colocou em seu coração. Para terminar, em Gênesis capítulo 26, verso 18, diz o seguinte: Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes o mesmo nome que seu pai lhes havia dado. O que quer dizer isso? Abraão tinha aberto vários poços. Quando ele morreu, os filisteus foram lá e taparam os poços. Eu estou fazendo uma correlação aqui com as nossas vidas. Deus abriu um poço em sua vida, colocou água viva lá dentro, colocou sonho, projeto. Um monte de situações da nossa vida entulharam esse poço e você não está vendo mais água saindo dele. Mas eu quero dizer uma coisa para você: hoje Deus vai usar Isaque, não esse aqui, mas o Isaque da palavra, para abrir os nossos corações, desentulhar esses poços e fazer para brotar essa água de Deus na sua vida mais uma vez. Hoje é um dia de transformação, de mudança. Eu tenho certeza que você tem aí, eu estou falando aqui, brincando às vezes, mas eu tenho certeza que você, dentro do seu coração, você pulsou e bateu mais forte uma série de coisas que Deus colocou na sua vida, no seu coração. Certo? Quantos aqui sentiram isso? Olha aí. Quantos aqui não estão fazendo absolutamente nada em prol desse sonho que Deus colocou no seu coração? Tem 2 corajosos que levantaram a mão aqui. De verdade, quantos não estão fazendo nada em prol desse sonho que Deus colocou no seu coração? Mais 2, 3, 4, 5, 6 mãos. 7, 8. Corajosos. Isso. Deus vai mudar isso na sua vida hoje. Tenho certeza. Tenho certeza. Porque foi Deus que escreveu isso. E é o seu tempo. E o tempo de Deus é quando? Hoje. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta disso. Vamos ficar em pé? Renan, traz o pessoal da música aqui em cima. Traz todo mundo.
Tinha uma música um cântico que eu gostava muito de cantar. Não vamos cantar isso hoje não, tá? Não citar o pessoal aqui. Que era da Ludmilla Feber, que falava exatamente isso: os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar, porque o Senhor está ouvindo a sua oração e os sonhos dele jamais vão morrer. Vou dizer de novo: os sonhos de Deus jamais vão morrer. Você crê nisso? Mais uma vez: os sonhos de Deus jamais vão morrer. Vou fazer a letra dessa música, nossa oração. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar, porque os sonhos de Deus jamais vão morrer. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos nossos corações diante do Senhor. Queremos dizer: Senhor, meu coração é todo teu, Pai. Queremos colocar diante do Senhor a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor projetou a minha vida. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício de cruz, que me resgatou e me deu uma nova vida, Pai. Agora, Senhor, eu te peço, Senhor, coloque em meu coração força, porque o sonho o Senhor já deu, o projeto o Senhor já deu. Coloque no meu coração, Senhor, forças para isso, Senhor, para que eu possa realizar os sonhos, os teus sonhos, realizar, Senhor, os teus projetos nesse tempo, e para esse tempo, para esta geração, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos deixa ser frustrados, o Senhor nos resgata a cada momento das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse sonho pulsante no meu coração. Obrigado, Senhor, pela vida abundante que o Senhor tem nos dado, Senhor, através do sacrifício de cruz de Jesus. É verdade, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. O tempo todo o Senhor é bom. Amém. Aleluia. Deus é bom. Você crê nisso, meu irmão? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia.